Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 26 de maio do ano 2000. A Sagrada Família. O profeta começa saudando. Senhor, hoje sou o que sou pela sua misericórdia de ser um servo fiel. Obrigado, Mestre, por eu ser também um filho que tenho obediência à vossa Santa Mãe, que é nossa também, e a José, que é nosso irmão querido. Assim eu me sinto, Jesus, feliz por ter junto de nós a Sagrada Família. Obrigado, meu Deus, meu Salvador, minha doce mãe e meu irmão José. Jesus fala: procuraste fazer tua oferta diante de nós, mesmo com simples palavras, mas posso te ver e te ouvir claramente, assim como em todas as horas, meu filho. Ninguém neste mundo poderia sobreviver sem a minha misericórdia. Mesmo os contra têm a graça de viver, porque o mundo ainda não foi julgado. Depois sim, quando vier o momento final, os que são meus viverão eternamente, mas os contra não terão mais a minha graça. Passarão dali por diante ao comando de meu inimigo, o adversário de Deus. Este só está à espera do juízo final para levar o que é seu. Nossa Senhora fala: filhinhos amados, junto ao meu santo filho permaneço. Outro não vê tanta tristeza como vejo nele, por ter que perder mais da metade da população da face da terra. A sua misericórdia é grande, mas só pode atingir os filhos e filhas obedientes. Já foi dito e será sempre: o caminho de Deus é estreito para chegar até Ele, mas depois que chega, vem o sabor da vitória e a alegria de viver. Porque neste mundo, viver do jeito como está, já não se pode dizer: estou livre graças a Deus. Por ele sim, todos podem viver, mas por este mundo capitalista, estão todos sujeitos a serem perseguidos pelo sinal da besta, que já está a caminho para ser publicado no mundo inteiro. Os que vivem fazendo a vontade de Jesus, esses vão ter que passar por um período muito difícil, mas não será constrangedor. Isto irá se dar pela palavra que já está escrita: se Deus não abreviasse estes dias, ninguém sobreviveria, mas os abreviou por causa dos escolhidos. São Marcos capítulo 13, versículo 20. Estes sobreviverão, os únicos, porque a terra inteira irá passar por uma transformação total. São José fala: irmãos, eu, José, esposo de Maria, seu fiel companheiro, quando o anjo veio a mim e me mostrou o que vinha sobre ela, compreendi e não tive dúvida de que se tratava da vinda do Salvador da humanidade. Dali em diante passei a lhe servir. Tinha eu, naquela época, 2 grandes mistérios em minhas mãos. Um por ser nosso Rei único, a outra por ser nossa Rainha, sendo ela minha esposa, hoje também é minha mãe. Por isso vos peço, irmãos queridos, que não esfrieis a vossa fé, mas que ela seja sempre viva, porque o dia do juízo final se aproxima, assim como a data dos seus aniversários. Jesus, Maria e José. O Evangelho de hoje fala sobre isso, né? O momento em que Nossa Senhora foi escolhida para ser mãe de Deus e São José foi testado. Naquela época, a mulher que fosse engravidar, né, todos sabem disso, e não fosse casada, a pena era morte. E São José então decidiu abandoná-la, né? Mas o anjo veio em sonho e ele acreditou. Será que em nossos corações, quando a gente escuta também a verdade, nós aceitamos? Nós acreditamos? Porque
Jesus suscitou um profeta, mandou 4.708 mensagens, nos alertando, mostrando a verdade. Quantos que já ouviram essas verdades e não valorizaram? Já pensou na situação de São José? Se ele também não tivesse aceito, como que teria sido a história, né? Então nós fazemos parte da história. Nós somos seres humanos. Aqui nessa mensagem, os três estão dando recado, né? Jesus, Maria e José. Tudo que está na face da terra, tudo que Deus faz, todos têm o direito, tanto o bom quanto o ruim, até a sua vinda derradeira, né? Aí sim vai ser feito o julgamento final, e é isso que o inimigo está esperando. Está falando aqui, ó, Jesus está falando. Passarão dali por diante ao comando de meu inimigo, o adversário de Deus. Este só está à espera do juízo final, para levar o que é seu. Então a misericórdia de Deus, todos nós sabemos disso, é tão grande que até o momento final as pessoas ainda têm a chance de se converterem, né, e alcançar a graça. Mas a maioria não quer, o ser humano não quer a graça de Deus. Nossa Senhora fala nessa mensagem também, ninguém, né? Outro não vê tanta tristeza como vejo nele, por ter que perder mais da metade da população da face da terra. Então a palavra de Deus, ela não é em vão, né? Ela vem nos alertando todos os dias. Esse manual, como a gente fala, né? E tem mensagem que já fala que essa mensagem é um manual que nós temos em nossas mãos hoje, deveria ser lido por todos que acreditam, né? Mas abrir o coração para que essas mensagens entrem dentro do seu coração e toquem, para que a gente não faça mais o erro. Quando Jesus pede para a gente não faça, né? Para todos nós, como é que ele pode confiar? Que credibilidade eu dou para Jesus? De dizer que eu faço o que ele está me pedindo. É só sair para fora e eu já faço o erro novamente. Quando que ele vai acreditar em mim? Assim nós somos um com o outro. Nós irmãos, né? Nós precisamos ter essa confiança um no outro. Nós precisamos ser fiel. Nós temos que praticar isso já em nossas vidas. A fidelidade com Deus é o compromisso com o nosso irmão também. Ser fiel um para o outro. Ser obediente àquilo que Deus nos pede. Claro que pecar a gente vai pecar sempre, mas tem mensagem que fala que os pequenos erros Deus nem está olhando mais. De tanto pecado grave que existe na face da terra, né? Não com isso que a gente vai se prevalecer e dizer assim, mas então eu posso continuar pecando, né? Os pequenos, não. Jesus está falando isso que é para a gente se purificar mesmo. Olhar mais para os erros grandes, né? Que a gente vinha fazendo ou vem fazendo. Vai se purificando aos pouquinhos, mas vai. Não fique nessa mesmice de todos os dias fazer a mesma coisa. A Sagrada Família era exemplo, né, que Deus deixou para todos nós que temos família, né? Aquele que não tem, aquele que não é pai, não é mãe, mas tem um pai e tem uma mãe. Então, Deus deu exemplo, Maria e José e Jesus sendo filho. Então, todos nós temos exemplo para seguir, como esposo, como esposa e como filhos. Nós precisamos respeitar pai, mãe e filhos. Um lar ele é abençoado quando a família é abençoada. A família dentro de sua casa tem que existir respeito. As pessoas às vezes confundem, né? Eu preciso ir lá na igreja, então eu vou me comportar direitinho. E dentro da sua casa falta o respeito. A igreja começa já lá na sua casa. Os filhos eles têm que aprender de que forma é a vivência entre pai, mãe e filhos. O filho sempre vai ter que respeitar o pai e a mãe, por mais idade que tenha. Existe o pai e tem a mãe. Eu não sei se isso é o correto, mas eu acredito que é o correto, né? Hoje em dia já mudaram tantos valores, hein, que a gente já não sabe mais certinho como é, mas eu acredito que é dessa forma que a gente foi educado, né? O pai é o chefe da casa, a mãe é o coração da casa, e os filhos têm que obedecer. Não com isso que o pai manda mais que a mãe, ou que a mãe manda mais que o pai. O pai é o provedor da casa. O pai tem que trazer para a sua casa o alimento para os filhos, a educação para os filhos, junto com a esposa. Mas a esposa é o coração da casa. Uma esposa que é concentrada na sua família, uma esposa que é dedicada à sua família.
ela é o coração, ela consegue comandar, não com ordens, né? Não com ditaduras, mas com palavras de amor. E o marido vai compreender e os filhos vão compreender. Mas para isso ela precisa ser sincera, precisa ser honesta com os filhos, com o marido, igual o marido com ela, os filhos iguais. Então vai ser uma família assim, a Sagrada Família. Jesus deixou isso de exemplo para todos nós, mas nós precisamos praticar isso, né? Não é só de boca, não é casar, como está existindo hoje, a maioria dos seres humanos estão fazendo isso. Vão casar e vão pensar primeiro em adquirir bens, cada um vai para um lado, né? Cavar na vida. Tem filho, às vezes, bota filho nas creches aí do mundo, ou paga alguém para cuidar, o filho não tem a referência do pai e da mãe, vai ter a referência da pessoa estranha, depois não tem amor pelo pai, não tem amor pela mãe, e aí começa uma família totalmente errada, né? As pessoas às vezes entram em contato comigo e perguntam se é errado trabalhar fora, a mulher, né? A minha opinião que eu dou é sempre a mesma, a opinião que eu tive do pai, a opinião que eu tive da minha mãe. Se a pessoa vai decidir casar, construir uma casa, uma família, quer dizer, né? Então, se há necessidade, se existe necessidade, porque a gente sabe que hoje em dia não está fácil, de a esposa trabalhar fora para ajudar o marido no custeio da casa, é uma coisa. Se for por vaidade, ou se for porque a maioria hoje em dia com essa nova ideologia aí, né? Que eu não quero depender do meu marido, eu quero ter independência própria, aí está errado. Então não case, né? Se quer casar e construir uma família, é uma família. Fica a esposa em casa para cuidar da sua casa, dos seus filhos, e vá o marido buscar as coisas que precisa para casa. Claro que existem casos e casos, né? Não vamos generalizar, mas se não há essa necessidade, se é só por conquistas, né? Se é só para querer vencer na vida e querer coisas rápido, porque Jesus também, eu falei no púlpito aqui outro dia, Jesus disse que tudo tem o seu tempo exato. E hoje em dia a maioria também dos casais querem isso. Vão se espelhando nos pais, nos tios, né, nos irmãos mais velhos, que já têm casa, conseguiu ao longo da vida adquirir as coisas. Querem casar hoje e já quer ter tudo que aquele outro tem, olhando só os bens materiais e não o amor entre família, né? Então vai olhar primeiro o amor que existe nas famílias e tentem ser iguais. E as coisas vão vir por acréscimo. Jesus diz: cuida do que é meu, que eu cuido do que é teu. Quando o profeta partiu, a gente já estava, né, com a família construída, já tinha 20 e poucos anos de casado. Mas sempre foi o pai que, a última palavra, para mim, né, na minha concepção, não estou falando dos meus irmãos, estou falando de mim. Era sempre o pai a última palavra. Eu sempre vinha buscar conselho com ele e opinião dele. Mas quando ele partiu, eu estava, vamos dizer assim, perdido, né? Porque tudo era ele. As decisões eram dele, as opiniões eram dele. Claro que eu não fazia tudo tintim por tintim como ele queria, mas sempre prevalecia a opinião dele, né? E eu fiquei perdido. E a gente pensa, mas trabalhou, né, a vida inteira, fiquei do lado dele desde 89, só ajudando ele, só acompanhando ele. Deus vai deixar na mão? Não, Deus não deixou na mão. Deus foi mostrando o caminho, é por aqui, mas a gente tem que confiar nisso, gente. Precisa acreditar. Já vai fazer 3 anos que o profeta partiu. Essa obra ainda está em pé, né? A parte financeira dessa obra, vocês nem imaginam o custo que tem. É difícil de a gente controlar tudo isso. E eu não tinha prática de nada disso aí, né? Não tinha experiência nenhuma disso. Tudo era ele. Mas basta confiar em Deus. E ele não deixa faltar nada, nada, nada. É incrível isso, quando a gente acredita em Deus. Como ele disse, cuida do que é meu, que eu cuido do que é teu. A família em casa deveria pensar dessa forma também. Pôr nas mãos de Deus. Reze 1/3 se for possível. Se não dá o rosário, 1/3 em família. Se a família não quer acompanhar, reze sozinho. Incense a sua casa. Peça a bênção de Deus, porque o inimigo ele está furioso. Ele quer destruir as famílias. De uma forma ou de outra, ele vai botar bens materiais, facilidades na vida do casal, para que afaste o casal. Cada um vá para um lado, achando que estão agindo correto.
Mas essa separação, eu estou falando novamente no emprego, né? Essa separação que existe no casal, eles não percebem, mas estão se distanciando um do outro. Estão perdendo aquele carinho um pelo outro. A referência que precisa de um casal, ter contato um com o outro, ter o diálogo um com o outro. Em muitos casais isso não tem mais. Quando não é só o trabalho, tem o estudo junto ainda, né? Então trabalha durante o dia, estuda à noite. Vão se ver mal, às vezes, né? Para cumprimentar um outro e deu. Quando se cumprimentam ainda. Então o inimigo está conseguindo aquilo que ele quer. E os filhos, esses pais, quando? Aniversário, Natal, Páscoa, para ver o pai e a mãe junto, ou dando um carinho para eles. Então precisamos notar tudo isso. A Sagrada Família deixou o exemplo. São José não deixou Nossa Senhora por nada, acompanhou ela em tudo. Nossa Senhora não maltratou menino Jesus ou maltratou São José. Tinha carinho pelo outro. E menino Jesus, então, mesmo ele, né, sendo o dono, o pai de tudo, mostrou ser obediente, ser submisso ao pai e à mãe. E hoje os filhos não querem mais isso também. Os filhos hoje em dia querem ser autoritários, né? Pegam uma certa idade e é eles que querem mandar em casa, é eles que querem apitar, empinam o nariz e acham que são conhecedores da verdade, e não são. Por mais simples, por mais falta de cultura que tenha um pai ou uma mãe, ele é o pai e ele é a mãe. O filho, se for inteligente mesmo, né? Que tem estudo, que é formado, que vai saber na gramática, que muito mais do que o pai, por ter essa inteligência que deveria tratar o pai de forma diferente. Porque ele teve o estudo, ele teve o conhecimento. Mas nunca, podem ter certeza disso, nunca vai chegar por cima de um pai. O pai vai estar sempre por cima e a mãe também. O pai e a mãe têm que ser os cabeças da casa. Quando eles permitem que isso aconteça, perde-se todo o valor de família. Os filhos começam a mandar e desanda, né? Desanda. A gente já viu tanto disso na família, tanto disso nos amigos e por esse mundo afora. Famílias destruídas são famílias que não rezam unida, não têm um compromisso com Deus, não procura agradecer a Deus por tudo aquilo que conquistaram ao longo de suas vidas. Aí Deus também deixa de lado, né? E as pessoas vão se desviando cada vez mais, até o ponto de uma separação, até o ponto de um filho não falar mais com o pai, com a mãe, até o ponto de um filho botar uma mãe no asilo, um pai no asilo. Já pensaram que tristeza tudo isso? Um pai e uma mãe pôr um filho no mundo, educar, passar por sacrifício e depois o filho desprezar, largar lá em um asilo, né? Então tudo isso é consequência da própria atividade humana. Vai devagarzinho, é muito devagar o processo, mas quando chega no final, que vão perceber tudo aquilo que deixaram passar sem pedir a ajuda de Deus. Então nós temos que ter essa fé, fazer o que São José fala aqui, ó. Por isso vos peço, irmãos queridos, que não esfrieis a vossa fé, mas que ela seja sempre viva, porque o dia do juízo final se aproxima, assim como a data dos seus aniversários. Pensem todos nisso. Vamos ficar agora com a bênção do profeta. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui dentro e lá fora, com a permissão divina, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.